treinar. Tinha que ter mostrado já uma cara com o novo treinador. Eu posso dar uma informação aqui sobre o Rodriguinho? O negócio é o seguinte. O Rodriguinho, e eu vou falar uma coisa aqui que é dura, mas é uma realidade. O Rodriguinho também, ele estava há 3 anos no Corinthians, 31 anos. Por que vende tão barato? 31 anos. O Corinthians ainda devia, da gestão anterior, 1.800.000 para ele, que não foram pagos. A informação está chegando agora. Eu fui perguntei ontem, e essa pessoa que é da mais absoluta confiança está me falando. O Corinthians devia 1.800.000 reais. Ele tem um histórico, eu não gosto de falar isso, mas como já vai embora, de sair muito à noite. Então a tendência do Rodriguinho, com todo o respeito ao Rodriguinho, acho até um bom jogador, fez um trabalho legal, mas, primeiro, depois da Copa do Mundo ele se frustrou, que ele imaginava a convocação do Tite. A tendência dele era cair. Se ele não sai agora, a tendência é cair. Então o Corinthians ia ficar com um mico na mão. Por quê? Porque o cara desmotivado, querendo sair, o clube devendo dinheiro, o Corinthians ia perder o jogador sem ganhar praticamente nada. Aí o Corinthians pediu, quero 4 milhões. É barato? Teoricamente pode até ser, em função da multa. Mas às vezes tem situações que as informações a gente não tem. Por exemplo, eu não sabia que o Corinthians devia 1.800.000 reais pro Rodriguinho. Você prefere não ganhar os 4 milhões, que é barato, vamos analisar que é barato. E ainda saldar a dívida. E ainda ficar devendo pro jogador e ter que, lá na justiça, lá na frente, pagar 1 zilhão depois para ele. Cara, então tem certas coisas, quando você... E a gente vai conhecendo os meandros da negociação e apresentando os fatos aqui. Entendeu? Então, por isso que eu tô... Só isso. Outra coisa, esse Casim, Júnior Capixaba, Júnior Dutra, Léo Príncipe, tem uma relação aqui. Já não seriam aproveitados nem pelo Carille, já estavam crucificados pelo ex-treinador. Se o Carille continua, esses caras iam sair, porque não apresentaram um bom futebol. E outros jogadores. Tá bom, mas contratou o Juninho Capixaba, quem é que mandou contratar? Quem é que trouxe? O ex-presidente. Mas o Juninho Capixaba não, meu senhor. Foi o Roberto Andrade. Mas o Carille pediu. Com o Juninho Capixaba, assim como o Júnior Dutra. Assim como o Júnior Dutra. Com o Juninho Capixaba, aconteceu o seguinte. Ele se destacou no Bahia. Sim, ele foi muito caro. O Corinthians apostou no Juninho da mesma maneira que apostou de forma mais barata em outros jogadores. Só que não dá pra acertar 100%. Ô, Cassino. Você entendeu? O Corinthians no passado acertou com o Ralf, acertou com o Felipe, acertou com o Bruno Henrique, que tá no Palmeiras hoje, acertou com o Paulinho, acertou com um monte de gente. Uma hora vai errar, é normal, gente. Mas não dá pra crucificar o Corinthians. Tudo bem, foi muito caro. 6 milhões, mais um goleiro que vale 3. Foi um erro terrível. Mas fazer o quê? Isso não é de responsabilidade do treinador. Ele indica. Sim. Quem faz o negócio é a diretoria. O diretor executivo deveria. Se o negócio foi discutir com o presidente. mal feito, o cara ele não tem culpa nenhuma. Ele só indicou. Aquele lateral, a mim me interessa. O que tem que fazer o Corinthians? O Júnior Dutra também. O Carille que indicou. Exato. Agora, se o Corinthians pagou... questão, inclusive. Se o Corinthians pagou uma fortuna por esses jogadores, a culpa não era do treinador. Porque o dirigente pode chegar para ele e falar assim, escuta, o Carille, não dá para contratar. Porque os caras são pedindo mais. Qual é o plano B? Percebe? Dá outro nome. Então, a culpa não é do Carille. O Carille indica. Quem faz o negócio e outra coisa, não existe nenhuma uma contratação 100% certa. Eu vou contratar o seu irmão. Se eu arrebentar de jogar bola, no Bahia você joga. Mas você chega no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, talvez você não jogue. Então, é uma aposta. Mas peraí. Outra coisa, que não pode apostar, por exemplo, só um minuto. O que não pode apostar, por exemplo, eu acho que legal. Você vai, o Juninho Capixaba, é o cara de potencial todo. Traz por empréstimo, deixa ele jogar 1 ano com preço afixado. Isso. E aí, faz uma parceria com o Bahia, se a gente... Mas isso aí é culpa de quem? Quem amarrou a direção. Exatamente. Só mudando, o Mano quer falar. O Mano quer falar, mas eu preciso mudar o foco, porque tem agora informação de última hora, que a torcida, a maior torcida organizada do Corinthians está se manifestando, entregou um manifesto ao presidente do Corinthians, cobrando e exigindo postura a respeito de muitas situações. Então, certo. Cobrando e exigindo a postura da direção do Corinthians a respeito disso. E a direção do Corinthians se mostrou sensível a essa reclamação e marcou uma entrevista coletiva para hoje à tarde com o Luiz Paulo Rosenberg, com o presidente do Corinthians e com o vice-financeiro, com o Matias, o nome do vice-presidente,
Matias Romano, que vai explicar os acontecimentos. Então a torcida do Corinthians cobrou, exigiu e haverá uma entrevista coletiva hoje marcada para dar essa satisfação aos torcedores do Corinthians. Eu queria que você complementasse. Só para terminar da minha parte, Pascoal, só com relação ainda a contratações. É claro que toda contratação ela envolve um risco, mas você pode potencializar o risco ou você pode minimizar o risco. Você contrata um Ricardo Oliveira para ser seu centroavante, ele corre risco de não dar certo, claro que corre. Mas se você contrata um Gustavo para ser o seu centroavante, o risco é muito maior de não dar certo. Você está comparando o jogador tecnicamente muito melhor. O Gustavo ganha 4 vezes menos que ganha o Mas a questão não é essa, Sormani, de clube grande, ele precisa de peças que venham para resolver o problema. Mas não tem dinheiro. Que sejam protagonistas. Eu sei, não tem dinheiro. É o clube que mais paga comissão para empresários, é o clube que gastou aí 10 milhões para contratar o Júnior Capixaba, que hoje não está nem jogando no Corinthians, é emprestado pro Grêmio. É um time que... Dinheiro mal empregado, mano. É mal empregado. Mas é que tá, então tem o dinheiro, mas usa mal. Por exemplo, renova o contrato do Sheik, não está sendo utilizado até o final do ano. Não sei quanto ganha o Sheik, mas eu entendo que não é pouco. E quando você junta salários aí de jogadores, Danilo, Sheik e outros que lá estão e não estão sendo utilizados, Pascoal, tudo isso num pacote vira um bolo que é enorme. E, inclusive, só para finalizar da minha parte, eu acho que os 3 principais ativos que o Corinthians tem dentro do seu próprio elenco são jogadores que são veteranos, com exceção do Pedrinho, que é uma peça também que vive sendo cogitada aí muitas vezes ali para clubes europeus e tudo mais, mas é um cara que está no banco. Então, os principais ativos que o Corinthians tem hoje, ou pelo menos tinha no seu elenco, eram Cássio, Fagner e Rodriguinho. São os 3 jogadores que viram e mexem quando abre janela. Olha, pode ser que o Cássio saia, o Fagner saia. Não, o Jadson já não sai mais. O Jadson já falou que quer encerrar a carreira no Corinthians. O Jadson vai renovar o Corinthians. O Jadson vai encerrar a carreira, volta o Rodriguinho. Então, o negócio é o seguinte. O Rodriguinho foi um péssimo negócio. Péssimo negócio. Nesse negócio de renovação da seleção brasileira, já que o Sá vai falar, mas o Rodriguinho ele deu uma murchada porque ele não foi convocado, queria estar na Copa. Um cara que tem aí realmente aí confiança no próprio taco, por mais que ele já tenha uma certa idade, sabendo que a seleção brasileira passará, sim, por um processo de renovação, ele pode ganhar chance. Aí que ele tinha que estar mesmo, sabe, empolgado, motivado para continuar jogando e falando, eu mereço estar lá. Porque, por exemplo, o Paquetá vai estar, o Arthur também estará. Aí você vai falar, mas eles são mais jovens que o Rodriguinho. Mas a gente tá falando de um período a curto prazo. A curto prazo para a Copa América, a disputa de Copa América. Ano que vem. O cara tinha condições de estar aqui. Então, não podem pensar o que quiserem, eu não estou aqui também para censurar o pensamento de ninguém. Eu entendo que foi um péssimo negócio. E tá certo a torcida do Corinthians em cobrar e reivindicar isso do André, sim. Então vai ter essa entrevista coletiva marcada para hoje à tarde. A produção está me dizendo que às 5 da tarde a torcida do Corinthians tem uma presença muito importante. Eu só quero finalizar aqui no nas ações do clube. O senhor quer finalizar, por gentileza? Porque aí você perguntou para mim, né? Então tem que demitir o treinador. Eu acho que treinador jovem não pode assumir uma bucha como essa sozinho. O clube tem que chegar para o treinador jovem, mostrar uma lista de treinadores ou até ex-treinadores que tem um conhecimento do clube para trabalhar ao lado desse treinador jovem. Não pegar um Zé Ricardo da vida e colocar sozinho para dirigir na época, por exemplo, o Flamengo. Chama o Jaime, não impõe. Chama o Jaime, não trabalha tem salário para pagar os seus caras direito. Já todo mês reclama que faltam 8, faltam 5. Por gentileza. O senhor... por gentileza. Vai lá. Por gentileza. Eu vou escutar. O Corinthians pode pegar, por exemplo... Bem que termine às 5 da tarde, eu vou escutar. Se você não me interromper, eu falaria mais rápido. Vai lá. Se você não me interromper, eu falaria mais rápido. Não seria interessante pro Corinthians, ao invés de simplesmente mandar o Loz embora, pegar um Márcio Bittencourt da vida, um Juninho Fonseca da vida, um Vladimir da vida, um ex-jogador, um ex-treinador, para trabalhar ao lado desse jovem treinador, como um consultor, para auxiliar nos passos que são tão importantes? Na minha opinião, seria muito mais justo, com o Osmar Loz estar recebendo a primeira chance, do que simplesmente chegar pro cara e falar, 4 jogos, negão, vai embora. Na minha visão, seria muito mais interessante. Eu não sei porque estão colocando isso. Eu não tô entendendo. Porque o meu pensamento é legal, juro por Deus. Pode tirar essa porcaria. Eu não tô entendendo isso também. Meu pensamento é legal. Eu tô falando um negócio que é pro bem do futebol brasileiro. Não é só em termos de Corinthians. É em termos de um monte de clube. Que hoje a moda no futebol é treinador jovem. Tudo bem, mas deixa esse treinador jovem ser amparado. E a gente tem um monte de grandes profissionais que estão hoje fora do mercado, que não tem, às vezes, mas nem vontade de trabalhar como treinador, por conta da incompetência dos dirigentes, que 4 ou 5 jogos já mandam embora, esses treinadores poderiam voltar ao mercado como coordenador, como assistente, como consultor. No Corinthians, para mim, seria um caminho legal. Se vai dar certo ou não, só na prática a gente veria. Eu duvido
que a direção do Corinthians vai fazer isso. Mas é o que eu faria se fosse dirigente do Corinthians. Aí você falou, mas não tem dinheiro. O Loz hoje, eu tenho a impressão que ele tem um salário abaixo, né, da média dos grandes treinadores. Se você contrata um assistente técnico para trabalhar com o Loz, não daria um salário de um treinador velho de guerra que o Corinthians deveria contratar caso mandasse o Loz embora. Mesmo assim, com um bom assistente, o Corinthians continuaria gastando menos do que gastaria com o técnico velho de guerra. Muito obrigado. É a sua opinião, eu agradeço a sua opinião, mas eu não concordo. Mandou bem. Não concordo absolutamente com nada. Porque você vive, acha que só vai agregando. O Corinthians tem 2 auxiliares técnicos, o seu Fabinho tem o que foi lateral direito lá do Corinthians. O Coelho, tem o treinador, 3 na comissão técnica. Não pode pagar salário muito alto porque vive essa penúria. E o senhor quer que contrate mais um para fazer parte do... É a minha opinião. Eu um recadinho faria isso. Eu gostaria... Mais ou menos o que o Grêmio fez no começo do trabalho do Renato. Mais ou menos o que o Grêmio fez no começo do trabalho do Renato com o Espinosa, por exemplo. Você tem um recadinho aqui, do Sérgio Silva. Hashtag FS Rádio Brasil, galera. Manda aí pra gente aí. O cara fala assim, cornetada pra você, Cassino. Tá à vontade. Aqui, Alguém disse pro Cassino que futebol não é origami. Time no papel não ganha nada. Você tá falando não, sim, mas eu tô falando, o time do Corinthians no papel não é uma terra arrasada. Só que o que adianta você ter um time no papel que é razoável, que eu repito, não chegará a lugar algum. E ainda mais se não desempenha em campo. Se foi muito mal contra o Botafogo e ganhou, e se foi péssimo, foi amassado pelo São Paulo. Vamos lá, mano, dá uma acelerada aí que tem um WhatsApp aí pra gente falar. Manda lá, rapaziada, diz o que aí? Aí tem o Wilson aqui também falando, eu não sei se vocês concordam com a ideia dele aqui. Ele fala, o Pedrinho não é utilizado com medo da janela aberta, ou seja, o Pedrinho muitas vezes na visão do telespectador aqui não está sendo utilizado para não colocar ele falou que o Corinthians numa janela para que nenhuma proposta, nenhuma sondagem pelo Pedrinho. Então, mas será que tem nexo, Savoia? Por exemplo, o treinador não coloca o moleque vai esconder jogador. Com o Corinthians precisando de dinheiro, não vai esconder jogador embaixo da cama. Com esse jogador precisando de dinheiro, não vai esconder jogador embaixo da cama. É a opção do técnico do Corinthians. Mas depende. Por exemplo, o Inter, naquela oportunidade quando tinha o Alexandre Pato, ele escondeu o Pato para que o Pato renovasse o contrato, porque se você pusesse o moleque para jogar, pelo curto período que ele tinha ainda de contrato, ele sairia com um valor muito renovou abaixo. O contrato do Pedrinho recentemente, ampliou o vínculo mas não ganha bem, com o clube. Mas o Corinthians... A janela internacional independe do salário. A multa é bem alta, mano. A multa é muito alta. 50 milhões a multa do Pedrinho. O contrato do Pedrinho foi até quando? Foi ampliado agora mais 2 anos. O Corinthians ampliou mais 2 anos o contrato. Até 19, acho que vai até 21. O contrato do Pedrinho foi ampliado. Não, isso aí não tá escondendo nada. É opção do técnico do Corinthians. O que é uma grande, não vou falar o que eu penso de fato, mas tá errando e tá errando feio, Loss. Porque hoje, se o Cleison ainda não tem a condição física ideal, o Pedrinho tinha que jogar, Pascoal. O Pedrinho deveria ser o titular, a torcida gosta do moleque. Eu entendo o que você diz, porque o time do Corinthians precisa de jogador que vá pro fundo, que consiga jogadas objetivas. O único driblador, o Corinthians só tem um driblador, é o Cleison. Só tem um driblador, o Cleison. E tem o Pedrinho, que tem uma característica também de drible, mas é mais habilidoso. Ele consegue enxergar mais o jogo, ele abre mais o jogo. Vamos aí pro WhatsApp, por gentileza. Manda lá. Aí, mano, essa aqui é pra você, tá? Se é desmanche, eu não sei. O Andrés não confirmou. Não deu tempo de falar, tava vendendo o jogador. Vamos lá, minha fiel, não precisa preocupar. Se a coisa fica feia, é só chamar o Drogba. Aí, mano, se ficar coisa feia, é só chamar o Drogba. Você que deve estar aí com tempo ocioso, você que deve estar aí sem fazer nada, deve estar coçando o dia inteiro, vai doar sangue. Férias de julho. Vai doar sangue então, aproveita, ao invés de ficar fazendo tá de bermudão lá. Ridículo, tá de bermuda lá. Isso lá. a gente se apresentar na televisão, Pascoal, de bermuda, chinelo, remela no olho, vai doar um sangue, velho. Ontem aqui nos canais